Se você cresceu repetindo os bordões do Arnold ou se emocionou com as lições que viu no final de cada episódio, então esse vídeo é pra você. Arnold e Minha Família é uma Bagunça foi mais do que uma simples série de comédia. Era um clássico nas tardes do SBT, com bordões inesquecíveis, personagens carismáticos e episódios que pareciam ser só divertidos. Mas por trás de todas essas piadas existem bastidores intensos e um destino cruel para esses atores mirins que marcaram uma geração. Como Gary Coleman, o Arnold, que foi de astro mirim milionário para um adulto solitário e falido. Então fica com a gente porque hoje nós vamos entender a origem e história da série, esses bastidores caóticos e por que essa história jamais vai ser esquecida. Antes de se tornar um sucesso internacional, o Arnold nasceu de uma ideia ousada para a época: colocar dois garotos negros vivendo com uma família branca rica em Nova York, tratando de temas raciais e sociais com muito humor. A série foi criada por Jeff Harris e Bernie Kukoff, roteiristas e produtores que já haviam trabalhado em outras sitcoms dos anos 70. O enredo central girava em torno de Arnold e Willis Jackson, dois irmãos afro-americanos do Harlem que são adotados por Philip Drummond, que era um empresário rico após a morte de sua empregada, que era a mãe dos meninos. O próprio Sr. Drummond cumpre a promessa de cuidar dos filhos dela como se eles fossem seus. Mas o grande acerto da série veio com a escolha do protagonista. Gary não era só o rosto da série, ele era a alma. Apesar de ter só 10 anos, ele roubava todas as cenas com seu humor afiado, expressões engraçadas e um carisma que parecia de alguém muito mais velho. Willis, o papai era cabeça dura como você, ou você é o único da família com esse probleminha? Eu não sou cabeça dura. Eu tenho orgulho. Um homem não pode ter orgulho e um pônei ao mesmo tempo? Mas o que poucos sabiam na época é que ele sofria de nefrose congênita, que é uma condição renal rara que afetou seu crescimento e exigia constantes tratamentos médicos, inclusive diálise. Por conta disso, Gary permaneceu com aparência infantil mesmo após a sua adolescência, o que ajudou a manter o personagem por mais tempo na série. Mas por trás das câmeras, a vida dele era muito mais complicada, e com o tempo ele se tornaria um dos casos mais trágicos da história da TV infantil. Mas a gente vai chegar lá, calma aí. Além do Arnold, nós tínhamos o seu irmão mais velho, Willis Jackson, interpretado por Todd Bridges. Sempre tentando ser a voz da razão, mas muitas vezes envolvido nas mesmas confusões, ele também já vinha de outras produções. E foi o primeiro ator negro a ter um papel fixo em um drama da televisão americana, na série Fish. Sr. Drummond, interpretado por Conrad Brain, trouxe o equilíbrio para a série. Ele era um homem rico, gentil, disposto a criar dois meninos negros como filhos legítimos. E por fim nós temos a Kimberly, interpretada por Dana Plato, uma adolescente loira, doce e solidária, que rapidamente aceitou seus irmãos adotivos. Mas assim como seus colegas de elenco, ela também teve uma vida marcada por turbulências. E já nós vamos falar sobre isso também. A química entre os atores, especialmente entre Gary e Todd, era um dos maiores trunfos da série. O público acreditava realmente que eles eram irmãos e torcia por cada uma das suas aventuras e confusões. Arnold estreou oficialmente em 3 de novembro de 1978 nos Estados Unidos pela emissora NBC, e logo de cara a série conquistou uma legião de fãs. A ideia de misturar questões sociais, raciais e econômicas dentro de uma comédia era ousada, mas deu muito certo. O episódio piloto já apresentava essa diferença de mundos de forma divertida e acessível. Enquanto Arnold fazia piadas afiadas com tudo ao seu redor, Willis tentava se adaptar ao novo ambiente. Ahá! Estão aqui! Bem-vindos, cavalheiros. Tá falando com a gente? É claro! O que achou disso, Willis? Estamos no centro há 2 minutos e já somos cavaleiros. Pode deixar, eu levo isso. Cuidado com meu peixe dourado, o nome dele é Abraão. Eu nunca tinha visto um peixe dourado preto. Tudo bem, ele também nunca tinha visto um homem rico branco antes. Logo o público se encantou com o carisma de Gary Coleman e as lições de moral nos episódios. A audiência respondeu muito rápido e Arnold se tornou uma das comédias mais assistidas da época. E nos primeiros episódios nós vimos um dos bordões mais famosos das séries, que é repetido até os dias de hoje. O que eu faço? Mando um sinal de fumaça? Como ela vai saber que eu gosto dela? É simples, você a ignora. Que papo é esse, Willis? Essa frase dita com a cara de indignado e sobrancelha levantada surgiu logo nos primeiros episódios e virou o bordão mais famoso da série e um dos mais icônicos da TV mundial. E o mais curioso é que ela não estava planejada para ser repetida,
Mas o jeito que Gary dizia foi tão engraçado e espontâneo que os roteiristas começaram a incluir em quase todos os episódios. Essa virou uma marca registrada do personagem, e é referência em memes e paródias até hoje. Da primeira até a terceira temporada são consideradas as melhores. O elenco original ainda estava completo e a audiência era muito alta. E o tom da série conseguia equilibrar perfeitamente o humor e vários temas sociais. E foi nesse período que surgiram os episódios mais lembrados da série. A relação entre Arnold e Willis estava no auge, com muitos momentos engraçados e emocionantes. E uma curiosidade é que Gary Coleman já era o mais popular do elenco, tanto que ele ganhava mais que os colegas adultos e tinha seu próprio camarim e motorista. Tudo isso com só 11 anos. Já nas temporadas 5 e 6, a audiência começou a dar sinais de queda, e os produtores tentaram forçar uma mudança de elenco e no tom da série. Assim, eles introduziram novos personagens, como o interesse amoroso da Kimberly e alguns amigos de Arnold, mas sem muito carisma. Nessa época, a saúde de Gary Coleman começou a afetar os ritmos das gravações. Para manter Arnold sempre criança, os roteiristas evitavam mostrar que ele estava crescendo, mesmo com o tempo passando, e isso gerava muitas situações esquisitas, com Arnold agindo como criança, mesmo já tendo 15 anos. Então, na 7ª temporada, a NBC decidiu cancelar a série, mas a ABC comprou os direitos e tentou reviver esse sucesso. A mudança de emissora foi um dos primeiros casos na história da TV em que uma sitcom cancelada foi resgatada por outra rede, só que o público já não era mais o mesmo. Nessas últimas temporadas, a série introduziu um novo personagem, o Ruivinho Sam, como se fosse ali um amigo do Arnold. Mas a chegada de Sam também não agradou muitos fãs. Muitos viam como uma tentativa desesperada de substituir Arnold, ou tentar repetir o sucesso dele. Pareciam que eles estavam desesperados para conseguir reviver aquele sucesso. E em 1986, a série chegou ao fim na sua 8ª temporada. Kimberly já aparecia muito pouco, porque ela havia oficialmente saído do elenco, retornando só para algumas participações especiais. O Willis também já mostrava sinais de desgaste, e seu papel foi cada vez mais reduzido. A série tentava manter o foco em Arnold e Sam, mas o carisma já não era o suficiente. O último episódio foi ao ar em 7 de março de 1986, sem grande alarde, sem final simbólico e sem se despedir de verdade do público. Mas para relembrar os velhos tempos, em 1996, Arnold e o Sr. Drummond fizeram uma participação especial no último episódio da série Um Maluco no Pedaço. No episódio, eles estavam interessados em comprar a casa da família Banks, e rendeu algumas cenas bem engraçadas. Olha, essa casa me parece muito boa. O Willis vai adorar. À noite, a gente ouve o gemido dos mortos. Que história é essa, Will? Certo, papai. Essa casa é super maneira. Eu posso me acostumar a viver em um local luxuoso assim. Olha, essas coisas eram engraçadinhas quando você era pequeno. Mas como nós falamos aqui, nem tudo são flores. Durante as gravações da série, depois os atores começaram a se envolver em muitas polêmicas. Apesar de ser a estrela da série, Gary Coleman teve uma vida marcada por sofrimento. Desde criança, ele enfrentava problemas de saúde por causa de uma doença renal congênita, que afetou o seu crescimento e exigia tratamento constantes. Mesmo assim, Gary era o rosto da série, ele ganhava bem e virou uma celebridade mundial. Mas uma coisa estava acontecendo. Seus pais e empresários controlavam suas finanças e praticamente ficaram com toda a fortuna que ele acumulou na infância. Aos 18 anos, Gary processou os próprios pais, alegando que eles haviam roubado milhões de dólares. Ele acabou vencendo o processo, mas recebeu apenas uma fração do que era seu por direito. Já adulto, ele chegou a trabalhar como segurança de shopping, motorista e até apareceu em alguns reality shows para conseguir sobreviver. Ele enfrentou depressão, dificuldades financeiras e foi muitas vezes ridicularizado pela mídia. Infelizmente, em 2010, aos 42 anos, ele faleceu, após uma queda em casa e uma hemorragia cerebral. Ele estava lá sozinho e praticamente falido. A atriz que interpretava a Kimberly também enfrentou um destino trágico. Após sair da série, ela teve muita dificuldade para conseguir novos papéis, em parte por ter sido marcada por uma imagem da irmã boazinha. Então, sem perspectiva em Hollywood, ela caiu no vício de drogas e álcool. Ela foi presa por roubo e chegou a posar para revistas adultas para conseguir pagar as dívidas. Tentou reerguer a sua carreira, mas sem sucesso. Em 1999, aos 34 anos, infelizmente ela também faleceu de overdose em sua casa.
Todd é o único do trio principal que está vivo até hoje, mas também passou por muitos momentos complicados. Ele se envolveu com armas e gangues nos anos 90. Foi preso diversas vezes por porte de entorpecentes e chegou a ser acusado de tentativa de assassinato, mas ele foi absolvido. Depois de muitos anos lutando, ele conseguiu se recuperar, largou os vícios e virou um palestrante motivacional. E chegou também a fazer algumas aparições em Todo Mundo Odeia o Chris, interpretando o Monk. Os três protagonistas cresceram sob pressão, com a fama precoce, sem apoio psicológico, familiar e profissional. E obviamente que isso virou uma bomba relógio. Muitos fãs chamam isso de A Maldição de Arnold, por causa do destino trágico do elenco principal. Aqui no Brasil, a série foi exibida nas tardes do SBT e virou um fenômeno. A dublagem caprichada e adaptada para o nosso público deu à série uma identidade única. As piadas conseguiam fazer sentido no contexto brasileiro, os nomes foram mantidos e o carisma do elenco ficou ainda mais acessível para quem crescia assistindo a TV aberta. E mesmo com o passar dos anos, Arnold nunca saiu totalmente da TV. Foi reprisada várias vezes no SBT, passou por canais como a Nick, Warner e também entrou no catálogo de streaming, onde segue conquistando novos fãs. Todos eles nos fizeram rir, pensar e sentir. Mas a vida real foi muito mais dura do que os roteiros poderiam prever. Ainda assim, Arnold continua vivo na memória de quem cresceu com a série, seja pelo bordão, pelas lições no final dos episódios ou pelo carinho de uma época em que a televisão unia as famílias na frente da TV. Que papo é esse, Willis? E aí, você acha que eu esqueci de falar de algum personagem ou de alguma cena que você gosta? Deixa aí nos comentários. Pode deixar sugestões também de um próximo tema que você quer ver aqui no canal. Não esqueça de curtir e se inscrever, que ajuda muito a gente, ao nosso canal crescer. E clicar em um desses dois vídeos que vai aparecer aqui do lado. E até a próxima.